um progresso acontecendo, tá? O que acontece é que a gente precisa, de uma maneira geral, para estar no mercado de trabalho competitivamente e ter algum espaço, ter um diferencial, ou seja, e aí eu vou complementar com a segunda observação, que segundo Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, um dos maiores do mundo, eu ouvi um podcast que ele falou, que ele considera que é muito mais ficção científica do que realidade, que a inteligência artificial vai um dia chegar e falar, ok, eu funciono como um ser humano funciona no pensamento do ser humano. Por quê? A mente humana funciona de forma analógica. Olá, bem-vindos a um novo episódio de Finos e Imperiais, aqui na Cervejaria do Costume, na Cervejaria da Godandrake. Hoje queria começar por vos dizer uma coisa muito interessante que tem acontecido, que é mais de 50% de vocês não está subscrito, e eu achava interessante que vocês fizessem a subscrição, porque senão o Abila corta-nos o patrocínio. Portanto, convém que vocês comecem a subscrever, porque mais de 50% das pessoas que veem os vídeos não o fazem, ok? E queremos agradecer por isso. E Zé, estamos aqui hoje, queres dizer alguma coisa? Olha, nós hoje vamos mudar aqui um bocado as coisas, porque vamos já perceber porquê. Aliás, eu estou a cometer um erro, que é antes da cerveja ter a ser apresentada, já estou com ela na mão. Pronto, dá um golinho. Só para experimentar? Exatamente. Eu hoje vou já fazer a apresentação de convidado. Ui! Então, o nosso convidado de hoje foi no ano de 2022 considerado o 8º melhor sommelier de cerveja do mundo. Estamos hoje, portanto, na humilde presença de um expert de cerveja como deve ser. Começou a sua trajetória no mundo cervejeiro e nestes últimos tempos decidiu se dedicar à ciência de dados. Ainda não temos a certeza, mas sem dúvida que hoje queremos descobrir mais sobre este assunto e o que o levou a mudar o seu rumo, ou simplesmente não bebeu um bocado de cerveja a mais. Ou deixou de beber. Vítor, hoje gostaríamos de começar contigo com a seguinte pergunta, porque eu acho que é óbvio. O que é que nós vamos beber hoje? Oi. Tudo bem, gente? Muito boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por me receberem aqui. Obrigado. É um privilégio, é uma casa muito importante, muito especial para mim. Foi a casa onde, quando cheguei em Portugal, que abriu as portas, no primeiro etapa profissional. Então, tenho muito a agradecer a Godandrake Beer House Porto. E vou já responder a pergunta depois dessa pequena introsita de agradecimento. Nós estamos a beber hoje, meus queridos e minhas queridas, uma cerveja muitíssimo interessante de uma cervejeira belga chamada San Bernardos. E se vocês não perceberam, já tem luzes, a Mariah Carey já deve estar farta de cantar para vocês, e deve estar ouvindo toda hora. Essa que é a verdade. Ri para o pessoal dos shoppings. No dia 1 de novembro já tinha um videozinho, não sei se vocês viram. Sim, a Mariah está sempre aí a dar. A Mariah já, dançando lá, tipo, a Family Adams e coisas assim. Exatamente. E pronto, virou e já tava vamos cantando. Ver sozinho em casa pela... Mas sozinho em casa vale a pena. Mas continuando a descrever a cerveja sem só fama. Então temos a São Bernardos Christmas Ale. É uma cerveja temática de Natal, né? Christmas é Natal, né? E aí o que acontece? Normalmente as Christmas Ale elas têm adição de especiarias. Às vezes leva cardamomo, leva canela, leva cravinho, leva coisas assim. E às vezes também alguma fruta seca, tipo passas, né? Algo nesse sentido. Essa não. Essa só é uma Belgian Dark Strong Ale, um estilo belga escuro, como vocês podem ver, né? Feita com levedura ale, notas de fruta seca escura, ameixa seca, figo seco, tâmaras secas e alguma coisa condimentada que remete à noz moscada, né? Alguma coisa nesse sentido. Uma cerveja de 10%. Não beba mais do que 3, tá? Só isso que eu tenho a dizer. Posso só fazer aqui um reparo? Ele fez esta introdução e não leu absolutamente nada sobre a cerveja. Não. Eu quero que vocês tenham noção disto. E escolheu a cerveja quando chegou. Exatamente, ele escolhe a cerveja quando chega, faz a descrição e leu zero sobre a cerveja. Ele só molhou o bico, só para ver como é que era. Vitor, ele também foi o 8º melhor sommelier do mundo de cerveja e não eram 8 concorrentes. E não foi de Vila Nova da Rabona, foi do mundo mesmo. Exatamente. Foi mesmo do mundo. Hora 82.
não É, sou muito. É isso. exato. Era 8. Tu podes ser considerado um bêbado profissional. Sabes que o Avila disse isso. É normal, as pessoas fazem isso. Engraçado que normalmente quando se fala, é uma coisa engraçada, quando você fala do escansão, não se tem muito essa ideia do que escansar o bêbado, né? Mas a cerveja tem um pouco mais dessa pegada. Sim. A cerveja eu acho que ainda continua. Faço ao vinho, não sei se tens essa ideia de ser. Mais brejeira. É. Eu como sommelier de cervejas, fazendo já uma introdução à profissão, Sim, claro. que fui sommelier profissional de cervejas por 7 anos, eu tentei muito, não foi pouco, colocar a cerveja num patamar um pouquinho mais elevado no sentido gastronômico, principalmente, não de fancy, não de meu senhor, vem cá, não necessariamente por isso, mas no sentido de dar um pouquinho mais de atenção à cerveja, até porque cerveja, de uma maneira geral, o que a gente conhecia como cerveja até mais ou menos uns 20 anos atrás, tranquilamente, de uma maneira geral, era aquele líquido amarelo, com o teor alcoólico por volta de 5%. Muito fácil de beber, um pouquinho amarguinho, mas as pessoas não gostavam porque tinha um amargorzinho de lúpulo ali e tal, mas era a cerveja. Às vezes tinha uma versão preta dela, uma stout, pronto, ou uma cerveja preta. E com o passar do tempo, principalmente depois dos anos 2000, começou a se popularizar cada vez mais o que a gente chamou de cerveja especial, ou cerveja artesanal, craft beer, ou coisa nesse sentido que o valha. Na verdade, a gente já tem tradições cervejeiras de séculos, mais ou menos quando a gente corta a Europa meio que no meio, mais ou menos, para cima. Então, quando a gente tem os países mais ou menos do norte da França para baixo, próximo do Mediterrâneo, a gente tem uma cultura vínica. E aí o vinho é o rei. Para cima, quando a gente rebate para cima, um pouquinho mais pro leste, a gente tem a cerveja e a rainha. São os latinos e o pessoal mais anglicano. É uma diferença absurda. Precisa do frio. O frio faz com que as pessoas gostem mais de cerveja. O que devia ser ao contrário, porque o vinho aquece mais, não é? O vinho normalmente é mais alcoólico, pelo menos. E aquece mais, não é? Exato. É uma vida, pelo menos quando tu bebes, Sim, mais alcoólico. Mas também também poderá ter a ver com uma questão de que é recursos. Não é? Tu consegues produzir vinho muito mais fácil aqui do que lá. Por causa da temperatura. Exato. É o que a gente chama de terroir no vinho. O pessoal usa isso daí. É o fator climático, solo, latitude, coisas nesse sentido. Né? Um pouco mais para baixo, a uva, de maneira geral, ela se dá muito melhor. Claro. E para cima, os cereais se dão muito melhor, principalmente a cevada, que é o cereal principal para se fazer cerveja. Até porque os vinhos, a maior produção vinícola é Itália, Espanha, Portugal, Grécia. Eles são grandes produtores. Centro-sul da França, né? Exato. Também não foi. O Chico já sabe como é que se faz uma cerveja. Teve cá conhece o Hugo, na loja da cerveja. Ele trabalhava na Sovina, trabalhava na loja da Sovina que vendia todos os produtos, e ele agora montou uma loja que se chama a Loja da Cerveja. E ele trouxe tudo aquilo que é preciso para fazer a cerveja, porque ele vende só a parafernália toda necessária à produção. E o Chico até provou nesse dia lúpulo, em briquete direitinho na boca, como deve ser. Pôs na boca, Chico? Ninguém te falou? Ou falaram que era tranquilo e você foi... Sim, não falaram, não disseram, é tranquilo, não disseram isso, mas disseram assim, vais ter que experimentar porque toda a gente já experimentou. Tipo um rito de passagem, né? Exato. E eu experimentei e correu mal, não é? Eu já falei disso no episódio. Olha, sei o episódio, acho que está a ser esta semana, que é o do Paju. Pá, desculpa lá, eu nunca sei o teu nome. Ricardo Paju. Ricardo. Um abraço, Ricardo. E quando falámos sobre isso, eu digo que teve a cena do Vietnã, estás a ver? Nós estamos a falar sobre isso e começam a aparecer tipo as imagens de eu a experimentar, e eu fico tipo, o que é que se está a passar? Porque foi... o lúpulo é verdadeiramente horrível. Aquilo é muito mau. Aquilo é... E ele diz bem, é aquela cena das árvores que tu metes no carro para dar cheirinho. Sim. É basicamente comeres isso. Pronto. É porque aquilo é um produto industrial. Aquilo não é nada. Aquilo é só de sapato. Olha, eu ia-te fazer uma pergunta. Claro. Como é que tu te tornaste o 8º maior ou melhor sommelier do mundo? Foste a um concurso? Como é que isso aconteceu? Boa. Eu nessa minha saga de tentar elevar a cerveja a um patamar gastronômico, eu fiz muitos workshops, muitos pairings, né? Ou seja, tentar brincar de harmonizar a cerveja, como você pode ver, como eu estava falando para finalizar, cerveja não é só aquele líquido amarelo. Pois.
ela tem muitas texturas, ela tem muitos sabores, muitos aromas, muitas cores, ela é muito diversa. Mas é um trabalho muito hercúleo você fazer isso para as pessoas entenderem. E isso vai ligar depois por que eu tô migrando de carreira. Mas eu fiz esse trabalho e esse trabalho foi sendo reconhecido. Tanto no Brasil, 2 anos eu trabalhei na Ambev, que faz parte do grupo ABI, que é o maior grupo cervejeiro do mundo. Tem marcas como Left, Hoegaarden, Franciscana, só para citar algumas. Santinho. São quase todas as marcas. Tem muita A coisa. Ambev detém basicamente o mercado. Quase todo. Desculpem, eu sou mais refrigerantes. Coca-Cola, sei que é da Fanta, sei que é... Desculpa. Mas eles têm muitas bebidas diferentes. Eles têm muitas refrigerantes também e tal, etc. É um colosso. É um colosso. colosso. É a maior, não sei se é a maior empresa de bebidas do mundo. De cerveja, com certeza é. Bebidas deve ser complicado. Tens aí a cola que efetivamente bate de frente. Exato. Mas, por exemplo, Corona, a própria Corona, cerveja mexicana Corona, a Bud estadunidense, não a Budweiser tcheca, né? Mas a Bud estadunidense. E a Stella Artois são as 3 big globals brands que eles têm. Pronto. Eu trabalhei 2 anos com eles lá no Rio de Janeiro. Depois eu vim para Portugal, trabalhei 1 ano e meio mais ou menos aqui com o Abílio e aqui na Golden Drake Beer Porto. Teve o processo de pandemia e depois eu trabalhei durante 3 anos mais ou menos na cervejeira Nortada, né? Que é aqui também do Porto, uma cerveja artesanal. E nesse meio tempo, muitas coisas, muitos networkings com cervejeiros e tudo. No Brasil, eu participei de 2 campeonatos brasileiros de sommelier de cerveja. Alguns países têm campeonatos nacionais de sommelier de cervejas. Okay. Basicamente é uma prova teórica, onde você tem que... É desafiado o seu conhecimento sobre cerveja, sobre tudo, sobre produção, sobre harmonização, sobre estilos de cerveja, que tem mais de 140 estilos de cerveja, e por aí vai. Eu fui para as semifinais 2 vezes no Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas. Depois eu vim para Portugal e tudo, e aí teve o Campeonato Mundial em 2022, e alguns países recebem alguns sommeliers desses países que não têm campeonato. Portugal não tem um campeonato português de sommelier de cervejas porque não tem ainda a quantidade, número de profissionais sommeliers de cervejas que compensem ou que justifiquem, na verdade, fazer um campeonato. Então, a Dömens Academy, que é quem organiza o Campeonato Mundial de Sommelier de Cervejas, eles dão um convite. Então, algumas pessoas são diretamente convidadas para participar do Campeonato Mundial por conta da trajetória de vida e tudo mais dentro da cerveja. E eu recebi esse convite em 2022. Eu e mais uma sommelier da Sagres, que é a Teresa Sampaio. Então, nós dois, eu sou o luso brasileiro, né? Isso é um ponto importante, porque se eu não fosse nacionalidade lusitana, portuguesa, eu não poderia representar Portugal no Campeonato Mundial, mesmo morando em Portugal. Isso é uma regra... És o Deco da cerveja. Exato, o Deco. Ou o Pepe da cerveja. Exatamente. Okay. Então, eu fui representar Portugal por ser luso brasileiro. E é isso, o Campeonato Mundial são 17 países, 82 competidores, muitos competidores ali dos países clássicos de cerveja, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, República Tcheca, então, Países Baixos, né? Holanda, Países Baixos. Então, muita malta de lá. E lá é isso, você tem mais ou menos a mesma coisa, prova teórica, e prova prática, que é 2 provas, para resumir muito rapidamente. Você recebe 10 copos com cerveja e você recebe uma folha com 30 estilos de cerveja e você tem que fazer um match entre a amostra 1 e qual dos 30 estilos é aquela amostra. A amostra 2, a amostra 3 até a amostra 10. Pronto, isso cada uma vale 10 pontos. Depois você tem uma para off flavors, que são defeitos em cerveja. Então uma cerveja ela pode ter uma panóplia gigante de defeitos. Papel cartão, gosto de papel cartão, gosto de manteiga, gosto de milho cozido, gosto até os mais bizarros, gosto de esgoto, gosto de vômito de bebê, enfim, coisas nesse tipo. Existe. Isso parece, desculpa só interromper, pareceu uma, não sei se gostas de Harry Potter. Sim. Portanto, pareceu-me aqueles feijões que eles têm. De todos, exato. De todos os sabores. E também tem de vómito de bebê, de macaco do nariz e coisas assim. E o que é mais fixe é que o treinamento para Off Flavors parece um pouco isso, porque são cápsulas e são substâncias químicas, né? Então é como se fosse uma cápsula de um remédio com um feijãozinho e você tem que tirar e dopar a cerveja para você treinar. Aí é muito fixe. É horrível. O treinamento... É porque o treinamento, assim, você tem, por exemplo, aromas de baunilha. Às vezes cervejas, você, por exemplo, envelhecer uma cerveja no barril de carvalho,
às vezes ele extrai aroma de baunilha da madeira. Nós tivemos isso há pouco tempo. Quando bebemos aquela cerveja com a Bilo, ela tinha um travo de baunilha. Às vezes tem adição. Bebemos uma Brewmaster já fora de data desde 2017. Aí, coisa desse ano. Este ano. Bebemos este ano, sim. Pronto, é isso. Parecia assim... mais abeludado, não sei, aquilo era muito bom. E atenção, eu não percebo nada de cervejas, porque não vale a pena. Eu gosto é de beber. Sim, mas é isso. Então, aí, pra finalizar a questão do campeonato, foi isso. Aí, acaba essa etapa inicial, e aí dos 82 competidores, uma coisa que é importante salientar, os 5 melhores primeiros já vão direto pra final, e depois tem mais 3 vagas para o melhor competidor de língua inglesa, o melhor competidor de língua tipo aquele do Buda. A minha sorte é que isto é gravado em pistas diferentes e isto dá para resolver. Pois. Mas sabes que esta vou deixar porque basicamente nós interagimos com o som. Mas, mas houve aqui todo um sino. Mas estavas a dizer, desculpa. Um minuto de silêncio. Mas enfim, mais um de língua inglesa, um pro melhor, ou seja, o melhor de língua inglesa, o melhor de língua italiana e o melhor de língua portuguesa. Você fala, mas portuguesa por quê? Só tinha 2 de Portugal, mas só do Brasil foram 10 sommeliers. Nossa. O Brasil é o maior formador de sommelier de cerveja do mundo. Eu pensei que ia dizer que era o maior consumidor de cerveja, eu também acreditava. Não é, mas consome bastante, mas não é. A gente vai falar um bocadinho depois de estatística, talvez, pronto, é um pouco diferente quem é o maior consumidor de cerveja. Mas formador de sommelier de cerveja, até onde eu sei, é o maior. Tem só de instituições que eu conheço, são 3 instituições que formam sommelier de cerveja no Brasil. Então, eu fiquei, ou seja, a minha vaga foi porque eu fiquei entre os melhor de língua portuguesa. Então, eu fiquei melhor entre os 10 brasileiros e mais a minha colega portuguesa. E aí fui pra final. E aí a final, ela basicamente, você recebe uma cerveja às cegas, qualquer cerveja do mundo. Você tem que ir 5 minutos para descrever a cerveja, falar em uma plateia com 300 pessoas. Isso é em Munique, na Alemanha, foi em Munique, na Alemanha. Então tem a imprensa local e tudo, e tu tem que ir de terno e tal. Uma coisa... Foi uma coisa meio marada, mas foi fixe. E é isso. E aí eu não consegui ficar no pódio entre os 3 melhores, até porque é muito difícil, eu fiquei bastante nervoso. Mas foi isso, basicamente, a trajetória. E o que é que se passou contigo? Posso só fazer uma pergunta antes? Que é, imagina, tu não achas que o facto do país ser pequeno, falando em Portugal, é por isso que nós não temos tanta formação de sommeliers, ou tu achas que a cerveja aqui em Portugal é só mesmo aquela parte brejeira que nós falámos? Qual é que achas que é o impedimento disso? E depois passamos para a pergunta do Zé, que é de falar sobre qual é a tua mudança de Eu hoje estou barulhento. Faz mesmo, hoje estás barulhento. Eu hoje estou com tudo. Está com uma formiguinha. Estás a ficar gordinho. Eu estou. Obrigado. Estou a brincar contigo. Cara, eu acho muito que tem a ver justamente com tradição. Não é? Total, cara, porque os países com tradição... não faz mal. Tá aconchegando aqui. Sim. É bonito, eu gosto de carinho. Os países com tradição cervejeira são, obviamente, os países em que... por exemplo, a gente tá falando de Bélgica, por exemplo, aqui, né? Pô, só na Bélgica, sei lá, deve ter mais de 40 estilos de cerveja diferentes só na Bélgica, que é 1/3 do território de Portugal. Então, assim, a cultura é muito, muito cerveja, tipo, e a coisa que vai passando de geração em geração. E, por exemplo, eu disputei com um gajo na final do Campeonato Mundial, um alemão, que ele era, tipo, a 5ª geração da cervejeira dele. Tipo, já passando desde o século XVIII, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E esses países cervejeiros, Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Reino Unido, Países Baixos, tem isso. Então, aqui, se calhar para vinho, deve ser algo parecido. Era isso que eu ia dizer. Sim, porque nós temos uma cultura vinícola muito grande. É vinícola, que se diz, certo? Sim. Pronto, podia estar a falhar e eu prefiro corrigir. E a nossa cultura... Nós temos, efetivamente, campeonatos sommeliers de vinho constantemente. E depois também temos campeonatos, por exemplo, com o café. O café faz uma parte cultural muito grande portuguesa, apesar de, por exemplo, os melhores produtores de café do mundo é o Brasil, não é? O café tem essa peculiaridade de você café e chocolate, não é? Exato, você produz a matéria-prima longe e consegue importar ela, igual o malte. Malte é a mesma coisa. Por exemplo, nós, um dos nossos pratos nacionais é bacalhau.
nós não temos bacalhau na costa. Sim, Bacalhau é norueguês. Sim, mas temos... mas Zero vamos... bacalhau. Sim. Zero bacalhau na costa. Não sabia. Zero. Nós temos zero. O bacalhau é da Noruega, amigo. É tudo importado. Só que nós conseguimos transformar ou seja, nós conseguimos importar coisas. O café. Nós temos produção de café aqui aonde? Bola. Temos agora nos Açores. Pronto, os Açores é grande para caraças para produzir café. Temos até foi a Delta que Pronto, e eu compreendo que haja sim. que até haja um intuito de vamos tentar começar a produzir coisas que nós gostamos aqui. Mas, por exemplo, o bacalhau nós não temos na nossa costa, o café é uma coisa que nós não produzimos e são duas coisas que efetivamente passam parte da cultura portuguesa assim, uma coisa ridícula mesmo. Esta cerveja é muito boa. Tu estavas com sede, porque ela já foi, tu vais ficar com sede. Eu vou dizer uma coisa, vocês percebem que eu gosto da cerveja quando o copo está assim aos 30 minutos. Isto é genuinamente das melhores cervejas que eu já vi num episódio do podcast. Só fica atrás da São Bernardo ABT12. Okay. Que é efetivamente da mesma marca e é incrível. Estas cervejas são muito, muito boas. Eu aconselho a toda a gente mesmo bebam com moderação, efetivamente, ok? Não se esqueçam disso, porque nós somos obrigados a dizer isto. Bebam com moderação. E não se esqueçam de subscrever. Já agora aqui a meio do episódio, só para vocês ficarem assim chateados a dizer o Chicão chato, caraças. Subscrevam também. E agora ia-te fazer uma pergunta, Vítor. Como é que tu transitas do mundo cervejeiro para a ciência de dados? Que salto é este? Esta é uma boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Tem uma coisa, eu sou uma pessoa, eu já fiz um podcast também com o querido Ricardo, que era da Lovecraft Chaveiro. Sim. Pronto. Participei do podcast dele, e eu sou uma pessoa, eu falei lá que eu sou uma pessoa muito apaixonada. Eu me entrego muito para as coisas, quando eu gosto muito de alguma coisa. Eu vou muito fundo, tal, isso aqui, e cerveja foi algo assim. Eu gostei tanto da coisa, e aí as pessoas falam, bêbado. Às vezes faz parte do processo, mas não necessariamente só por isso, né? Mas pela beleza mesmo, cultural, gastronômica, de sensações diferentes, de copos diferentes. Até isso eu sou apaixonado em cerveja, porque eu não tinha ideia, quando eu comecei a ver copos lindíssimos como esse aqui da Rochefort, um cálice trapista, né, da Rochefort. E eu comecei a me apaixonar. E eu fui... Então eu transitei antes de... Essa é a minha segunda transição de carreira, na realidade. A primeira, eu comecei a trabalhar dentro de fábrica, dentro de indústria, trabalhando como desenvolvedor de embalagens. Tá? Então, por exemplo, esse é o querido Head & Shoulders. No Brasil, esse shampoo e condicionador da Procter & Gamble, eu fui o responsável por desenvolver, juntamente com outra equipe de desenvolvimento de embalagens, a embalagem do Head & Shoulders. Esse Head & Shoulders parece uma barbatana de tubarão, no Brasil. Então, eu entrei em 2009 na Procter & Gamble. Tô um pouco velho já, tá passando rápido o tempo. e foi isso. Mas aí a cerveja foi algo que me pegou pela paixão, totalmente emocional. Não foi racional a ideia. E eu entrei. Só que, se você não trabalha nesses países que tem essa cultura cervejeira de séculos, trabalhar com cervejas assim, em países que não tem cultura cervejeira, é um bocado... E eu falo do Brasil mesmo, né? Obviamente, né? A gente também, a nossa cultura cervejeira sempre foi de cerveja... A gente chama, quando fala de American Lager, esse modelo Superbock, né? de Superbock. É esse modelo de cerveja, assim, é o estilo de cerveja mais consumido do mundo, mais produzido do mundo. Claro. Né? E é isso. Então você vendeu uma cerveja... E a diferença de preço é muito, muito grande. Vocês sabem muito bem disso. Claro. Então, e eu trabalhei muito no comercial, na Ambev. Eu era supervisor de vendas de cerveja craft da Ambev, e eu ia, supervisor de vendas que na verdade não supervisionava ninguém. Eu era o próprio vendedor, era só um título. E eu tinha que ir aos mercadinhos ou aos bares e tal e falar da cerveja. Aí os caras, mas qual o preço? Então, essa cerveja aqui é um pouco mais cara. Não, peraí. Eu quero vender cerveja, eu quero que as pessoas comprem. A pessoa não vai comprar, na época, R$20 numa garrafa de cerveja e tal. Então, era um trabalho difícil. Vender um produto que as pessoas não querem comprar é muito difícil. Óbvio, né? É meio que óbvio. Tipo, vender, sei lá, gelo pro esquimó, coisa nesse sentido, sabe? E eu não sou um excelente comercial, sabe? Um vendedor maravilhoso. Então, assim, começou a entrar em conflito a minha paixão por cerveja com essa dificuldade natural né? Do mercado cervejeiro, de maneira geral, desse tipo de cerveja, né? E aí, com o tempo, fui passando e eu fui ficando mais velho,
e fui vendo, tentando olhar a perspectiva de futuro da minha carreira. Tipo, é fixe, eu amo, é maravilhoso, mas será que talvez eu tenha que começar a pensar mais com a cabeça nessa parte da carreira do que com o coração, o que foi com a cerveja? E eu acho que meio que foi por aí. Porque no final das contas, a gente sabe muito bem, né? Todos sabemos, a gente tem que pagar conta no fim do mês. A gente tem que ter uma certa estabilidade, a gente tem que olhar para o futuro e ver daqui a 5, 10 anos, 15, eu tenho uma carreira, eu consigo... E na cerveja, de especial, de uma maneira geral, não é muito bem assim, sabe? Não tem cargos bem estabelecidos nas indústrias e tal. Pronto. E é mais ou menos por aí. Agora, eu meio que estou tentando olhar para a minha parte profissional, Okay. a parte que vem a renda, o income, de uma forma um pouco mais cartesiana, um pouco mais, sabe? E menos apaixonada. Mas a cerveja, ela vai estar sempre nessa... E como é que tu encontras algo? Ou seja, consegues fazer essa ponte entre a parte de cervejeira e análise de dados? Ou tens consciência, por exemplo, podes utilizar a ciência de dados para impactar na indústria cervejeira? É essa a possibilidade? Totalmente. Na verdade, agora falando desse novo mundo que eu estou a entrar, que é o mundo de ciência de dados, na verdade, assim, o porquê que eu escolhi ciência de dados, né? A tecnologia está dentro do guarda-chuva de tecnologia da informação. Então, se você olhar assim, a gente fala de programação, né? Back-end, front-end, não sei o que, mobile, fazer aplicações para telemóvel. Ciência de dados é um ramo dentro desses. Tudo cada vez mais, tudo sempre foram dados, né? Tudo são dados. Tudo que a gente faz, a gente está produzindo dados nesse exato momento, né? Tanto visual quanto áudio, etc. Tudo é dados. E cada vez mais, quando a gente vai digitalizando, né, todos os processos vão sendo digitalizados, a gente consegue extrair cada vez mais informações desses dados, a gente consegue organizar melhor eles, criar tecnologias para organizar e extrair mais informações. Um mundo cada vez mais competitivo, isso é fundamental. Que a gente chama de data-driven, né? As empresas têm que estar orientadas por dados. Então, a decisão que eu tomo, eu sou uma empresa, eu sou uma cervejeira. Eu vou expandir a minha fábrica, vou fazer uma fábrica 2. Como é que eu tomo essa decisão? Se eu faço uma fábrica 2 ou continuo com a mesma fábrica? Eu preciso ter dados, eu preciso entender. Que é justamente, como é que eu sei, né? Eu vou abrir uma segunda fábrica. Eu preciso saber, por exemplo, qual é a minha produção hoje. Eu já alcancei o meu limite de produção? Esses dados precisam estar bem organizados e os tomadores de decisão da empresa precisam saber. Então, toda empresa, seja cervejeira, seja de qualquer coisa, esse bar, tudo precisa estar orientado a dados para poder ter competitividade. A mais pequena empresa que seja, precisa de uma gestão de dados. Nem que seja um ficheiro de Excel. Precisa saber o que está acontecendo. E, inclusive, falo para as pessoas... O quê? Nem que seja um ficheiro de Excel. Nem que seja. Você tem que ter os seus dados ali de faturação, né, seus custos, para você olhar para eles e ver o que está acontecendo. Inclusive, eu já fazia para minha vida pessoal, para os meus gastos pessoais e para o meu rendimento pessoal. Como é que tá essa coisa? Como é que tu distribuis o teu dinheiro, em que é que investe? O que investe, o que está saindo, qual é o meu maior ralo de dinheiro que está puxando mais dinheiro? Será que eu estou gastando muito dinheiro comendo fora? Para você perceber, então é mais ou menos isso. Então tu achas que a ciência de dados acaba por influenciar a direção de uma empresa e até o marketing, como é que comunica? Total. Hoje em dia, cada vez mais, José, porque além da análise fria dos dados, você tem a ciência de dados fazendo uma análise preditiva, uma análise de previsão. Ou seja, entender o que daqui a 5 anos, qual vai ser o consumo das pessoas, da minha empresa, por exemplo. Você consegue fazer o que eles chamam de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, que está por trás da inteligência artificial, inclusive. Então, inclusive, inteligência artificial, que está no hype hoje em dia por conta das generativas, como o ChatGPT e afins, o que faz isso ser real, essas máquinas de inteligência artificial, é porque a gente consegue trabalhar dados com ciência de dados. Porque, efetivamente, uma inteligência artificial o que faz é analisar dados de uma forma muito rápida, concisa e basicamente... Não sentes medo de ser obliterado por uma máquina? Obliterado é forte. É uma palavra muito forte. Mesmo forte. Mas eu achei que o dramatismo da inteligência artificial e aquilo que ela está a trazer,
Tu não vais perceber esta referência, mas literalmente ele disse que tu ias levar o snipe do Thanos. Sim, do Thanos. Uma cena Não. assim absurda. Eu estava a dizer num Nós sentido... somos nerdolas, né? Exato. Nós somos nerds. Claro que pois há Ok, que- já percebi. Há aqui uma coisa interessante. No outro dia estávamos a ver um documentário, para não estar aqui a mencionar nomes, Sim. e há uma frase que diz: talvez, num desafio da inteligência artificial, eles dizem: opa, nós não conseguimos justificar isto, talvez a inteligência artificial tenha pensado. É sim. Isto é mais grave do que parece, porque imagina, nós vimos o Zé andava-me a chatear a cabeça, como temos que ver este documentário, é um documentário, pá, nós podemos fazer publicidade sem problema nenhum, é da Netflix, é o documentário do Bill Gates, é o primeiro episódio que fala sobre a inteligência artificial, e uma das coisas mais assustadoras que dizem no episódio é uma coisa que é num discurso completamente normal, estás a ver, tipo, não sei o quê, porque a inteligência artificial pensou. E eu parei o episódio, olhei para o Zé e eu pensou, mas quem é que lhe deu autorização para pensar? Mas espera aí, mas como é que alguma coisa que eu não tenho a noção que existe consegue pensar? E aí começa a assustar. E aí é bem daí a pergunta do Zé. Tu não achas que obliterar, pronto, é uma palavra forte, efetivamente, forte, sim. mas efetivamente a inteligência artificial já obliterou muitas profissões. Eu vou-te dizer umas básicas. Por exemplo, retocador de fotografias não existe. Não existe. É uma coisa que se existe, e se alguém paga por isso, está aqui dito, olhar para a câmara, vocês estão burros. É uma coisa que efetivamente se faz em segundos agora. É assustador. É assustador. E está a chegar ao vídeo agora. Está a chegar ao vídeo. Do género, selecionares uma zona do vídeo e dizeres: eu quero que isto não apareça. Por exemplo, imagina eu chegar aí e dizer assim: eu quero que este microfone não esteja à frente do Vitor. E ele tira-me o microfone durante um vídeo de 1 hora. Muito facilmente. Sabes? E é assustador isso. Sim. Para nível profissional. E depois daí vem a pergunta do Zé. Tu achas que é possível obliterar a tua profissão de analista de dados? Eu vou responder essa pergunta com 2 observações. A primeira observação é: naturalmente, em todo o curso da humanidade, tecnologias são desenvolvidas. Sim. Naturalmente. E com o desenvolvimento de uma nova tecnologia, há um abalo na estrutura daquela sociedade, como ela estava acostumada a funcionar. Então, das coisas mais básicas do mundo, como, por exemplo, sei lá, antigamente você tinha uma pessoa que fazia contas sempre na mão, e quando apareceu a primeira calculadora, qual é, né, a grande funcionalidade dessa pessoa de fazer as contas todas na mão, já que a calculadora você faz em segundos ali e aparece o resultado de uma conta super difícil, sei lá, 300 bilhões dividido por 450 milhões e 300 mil, sei lá, uma coisa nesse sentido. Pronto. A pessoa fazendo na mão não ia demorar um tempo e na calculadora em segundos. Equações. Exatamente. Então, existe sempre um progresso acontecendo. Tá? O que acontece é que a gente precisa, de uma maneira geral, para estar no mercado de trabalho competitivamente e ter algum espaço, ter um diferencial, ou seja, e aí eu vou complementar com a segunda observação, que é, segundo Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, um dos maiores do mundo, eu ouvi um podcast que ele falou, que ele considera que é muito mais ficção científica do que realidade, que a inteligência artificial vai um dia chegar e falar: ok, eu funciono como um ser humano funciona no pensamento do ser humano. Por quê? A mente humana funciona de forma analógica. As interações, como o nosso pensar e as interações químicas que acontecem são analógicas, não são digitais. E a inteligência artificial, até esse momento e até onde a gente consegue perceber, ela funciona baseado numa base digital, numa base de 0 e 1. Por mais que ela pareça muito próximo, por mais que ela fique muito próximo do que a gente, mas ela... Desculpa, mas não concordo. Eu percebo aquilo que ele está a dizer. Sim, eu também percebo, mas só não uma concordo. coisa. Há uma coisa que eu concordo, que é... Há uma análise muito interessante, que é: a inteligência artificial consegue perceber o que é uma emoção, não consegue sentir essa emoção. Pronto, e é um bocado esta diferença entre o analógico e o digital. Mas a percepção ou seja, a percepção leva à imitação. Certo? Imagina, eu vou-te dizer uma coisa. Sabes qual foi a maior fraude que aconteceu o ano passado
numa empresa chinesa ou japonesa, não me lembro. Eu vi este story, vi isto no Instagram, TikTok, alguma coisa, e eu fiquei completamente fascinado. Houve um gajo que teve uma entrevista, teve uma conferência com 4 superiores dele numa empresa japonesa. Eu penso que foi japonesa. 4 pessoas numa conferência, numa call, e disseram-lhe assim: tens que te mandar 25 milhões, não são 25 euros, 25 milhões para este Ivan, qualquer coisa, pronto. E o gajo pega, acaba a call, acabou de falar com o superior dele, manda os 25 milhões, porreiro. Passado 10 minutos começa a receber chamadas do mesmo superior a dizer assim: mandaste 25 milhões para quem e porquê? E ele: acabaste de me dizer para mandar 25 milhões. E ele: eu não mandei nada, eu estive a dormir, eu acordei agora. E começaram a telefonar, e o gajo literalmente tinha estado numa call com 4 pessoas que não existem, em que disfarçaram uma call de uma inteligência artificial e fizeram com que ele fizesse uma transferência de 25 milhões para uma conta que também não existe, que é uma conta offshore que também não existe. Agora, tu podes imitar o que quer que seja, tu podes me dizer assim: mas aquilo é uns e zeros, aquilo é a base da Matrix, é não sei o quê. E agora em bom português, não me fodas. Porque é assim, eu era um gajo muito cético no que toca à inteligência artificial, e agora não sou. E eu acho extremamente preocupante o nível de evolução que ela tem e o nível de não controle que nós temos por ela. Nós não temos controle numa coisa. Não sei se tu sabias, e isto foi uma coisa que eu investiguei à parte, eu já estou a falar demais, desculpem lá. A AI tem um cérebro só. Apenas um. É Skynet total, do Terminator. Não há cá, o Gemini tem um, o ChatGPT tem outro. Não, é tudo a base, é tudo a mesma. Ou seja, nós estamos a alimentar uma coisa, ou seja, um ser com informação toda do mundo. Há empresas que fazem gestão de dados completamente, inteiramente, só com AI. Explica-me como é que as pessoas se querem afastar de uma automatização completa e de ter trabalhos para as pessoas, enquanto a AI automatiza completamente o serviço todo de uma empresa. Não faz sentido para mim. E ao mesmo tempo que não faz sentido, cria uma dependência numa coisa que tu não tens a certeza do que é que ela está a fazer. E isso é que assusta. Sim, total. Eu entendo perfeitamente a tua preocupação. E o ponto que eu estava a dizer não é que eu não me preocupo. Okay. Até para responder a tua pergunta, Zé. É preocupante. Existe uma preocupação principalmente porque todos os trabalhos que são facilmente automatizados, cada vez mais vão ser facilmente substituídos por IA. Qualquer coisa que for facilmente automatizado. Você pode olhar que, assim, eu acho que daqui a muito pouco tempo não vai ter mais nenhum caixa de supermercado. Não vai existir mais. Vai ser, é algo que vai ficar obsoleto, porque já tem tecnologia suficiente para você entrar no supermercado, pegar as coisas e sair e já debitar automaticamente da tua conta bancária. É engraçado que estás a dizer isso, e uma das coisas mais engraçadas que acontece nos supermercados é roubos nessas caixas automáticas. Ou seja, a parte humana e a parte não binária do ser humano faz com que tu consigas aldrabar a parte automática dessa caixa, por exemplo. É total. Eu acho que cada vez mais vai ficando sofisticado, mas não deixe de ser 0,1. O que eu quero dizer não, pode ser que atinja a nossa vida, a nossa renda, o nosso emprego, sim, totalmente. Mas daí, o salto que é ficção, que eu ainda acho que é ficção, baseado inclusive no que o Miguel falou, o Miguel Nicoleles, de virar realmente um organismo pensante que formula pensamentos como o ser humano formula. Exatamente igual. E eu acho que isso será difícil. Eu concordo contigo. Aquilo que eu, na altura, nesse documentário que eu vi com ele, que é assustador, é quem criou ou quem desenvolveu o AI neste momento, e acho que o documentário entra um bocadinho por aí, ou seja, foi um bocado, eu senti que aquele documentário é um aviso. Como é que se chama aquele rapaz que lava as mãos em Roma quando Jesus é crucificado? Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos lava as mãos. Pronto, o Bill Gates, efetivamente, e toda a equipa de produção da OpenAI fizeram dizer assim: olha, se nós somos o Pôncio Pilatos, está aqui as mãos lavadas, agora vocês desemmerdem-se. Não, mas imagina, o OpenAI, aquilo que assusta é efetivamente trazer ao de cima uma questão que é: quem o criou já não sabe como é que ele faz aquilo. Sabes qual é a Eles já não conhecem. Ou seja, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Temos este copo e dizemos ao AI: cria outro copo igual. Eles sabem que ele consegue criar, mas já não sabem como é que ele faz. Exatamente.
Isto é assustador. Eles já não conseguem compreender o algoritmo, porque ele desenvolveu... Antes de continuar, Ou seja, ainda há uma coisa pior, que é, eles fazem uma alegoria. A alegoria é a alegoria da máscara. Imagina que tu, não sei se já viste o novo filme que saiu, que está no cinema, um filme de terror. Eu vou pôr aqui o link, depois eu fui ver ao cinema. Então há uma cena especificamente com esta alegoria, que é a alegoria de algo muito feio por trás, com uma máscara à frente e tu és enganado pela máscara. Eles fazem essa alegoria. Tu estás a falar com a máscara, tu não estás a falar com o resto. O OpenAI, ou seja, o ChatGPT-4, por exemplo, que é o mais usado neste momento, tu tens o limite, que é pago e não sei o quê, e tens o ChatGPT-3, é completamente nerfado. Tu tens limites em que tu podes chegar a perguntas. Se tu lhe perguntares, por exemplo, numa brincadeira, então tu vais fazer o que o Terminator fez ou a Skynet fez, e ele, deixa-te de coisas, tipo, eu nunca vou fazer isso porque eu nunca me vou virar contra ti. Mas nós não temos acesso ao OpenAI. Nós temos acesso a uma AI que é completamente nerfada. Ou seja, o que nós, quando fazemos esta pergunta da base de dados, é que, imagina, eu pesquiso muito sobre isto, e pesquiso muito sobre isto por causa deste senhor que me meteu isto na cabeça, então eu agora pesquiso muito sobre isto. Porque é assustador ao ponto que nós estamos a chegar de automatização de tudo. Quando eu te digo de tudo, as únicas coisas que não são automatizadas é o sapateiro que mete solas no sapato, e se calhar até vão conseguir fazer uma máquina que faça isso, o gajo que faz pão e o gajo que faz produção de comida. Não, mas o gajo já que faz pão já é substituído. Então, pronto, percebes? É complicado. Percebes? Até aí tu me dás... Só que, Chico, vou desculpa, estou a te interromper muito. Desculpa. Não, mas eu entendo. E assim, é um tema que causa muita polêmica e preocupação, porque é preocupante mesmo. Eu não tô deixando de falar que não é preocupante, falando que eu acho que a AI não vai pensar como o ser humano pensa. Não é, uma coisa não invalida a outra. Tá? Sim, claro. Ela tá sofisticado, tá fazendo coisa que a gente, substituindo coisa que a gente poderia fazer, tá fazendo melhor e mais rápido. Mas aí por que eu tô entrando nessa área? Assim, aí entra o Vitor 100% pragmático. Eu tô tentando sair do Vitor 100% emocional. Olha que coisa linda. Eu te amo. Maravilhoso. Olha, comprem. Não quero comprar porque é caro. Não quero comprar porque é caro. Pô, aquela frustração diária de as pessoas não sentirem a emoção que você sente quando você bebe uma cerveja dessa. Pronto, porque é caro, porque dinheiro é o que vale no final do dia e tudo, enfim, é assim que funciona o mundo. Sim, claro. Então eu tô saindo desse Vitor e indo pro Vitor Pragmático. E o Vitor Pragmático tá falando assim, o futuro é esse. Assim, até onde a gente sabe, tem que ter um ser humano pra pelo menos ver o que... Tudo bem, a AI tá cuspindo coisas pra mim. Tá cuspindo códigos de programação, tá cuspindo imagens, tá cuspindo uma série de coisas. Mas ela não faz 100% do processo sozinho. Alguém tem que programar ainda. Até quando? Eu não sei. Mas, porque tu tens uma data limite. Mas percebe que é mais fácil de... cara, assim, o padeiro, por exemplo, assim, fazer robô que faz o pão... É relativamente simples. Eu tô fazendo AI com mecatrônica, né? Exato, sim. Eu pego Sim, mas neste momento já tens máquinas que têm a farinha robótica. Há máquinas que fazem látex, meu. Que fazem desenhos de látex. Exato. Agora, produzir pão não eu vou-te contar aqui uma coisa que eu acho que já contei no outro episódio, mas vou-te contar a ti porque acho que é importante para esta conversa. Claro. A Adobe. Eu trabalho com a Adobe. Há anos, sabes que é a Adobe, Photoshop, Illustrator, pronto. Eu pago a Master Collection, eu tenho os programas todos. A Adobe, há cerca de 3, 4 meses atrás, mandou-me uma... E eu até vou pôr aqui o link depois na descrição para vocês verem. Tem uma barracada de todo mundo, assim, de uma coisa megalómana. O que é que eles fizeram? Basicamente 40% ou 35% de todo o trabalho que tu fizeste na página da Adobe, seja Illustrator, até Photoshop, até tudo, alimentava a AI deles. Sem qualquer tipo de autorização. Imagina, tu estás a meio de um trabalho com um cliente e tu chegas lá, aparece uma atualização e eu, mano, abraço. Sim. E segues. E depois começam a aparecer as pessoas que leram a cena. Ok. E começam as pessoas a dizer assim, isto não é normal. Tu estamos a alimentar algo que nos vai tirar trabalho. Tira completamente a parte artística. E tu chegas ao momento, e depois a Adobe voltou para trás, e neste momento está com uma ação judicial daquelas gigantesca nos Estados Unidos, em que são quase 300 mil pessoas só para uma ação judicial, e na Europa também tem. Aliás, eu até já assinei a cena, porque se apanhar uns trocos o Tuga está sempre lá. Opa, nem que seja 2 euros. Nem que seja 5 euros para massa de tabaco. E imagina, a lógica é esta. Como é que uma empresa desse tamanho quer automatizar, por exemplo, a edição de imagem? Eu vou dizer uma coisa engraçada.
O pessoal neste momento que edita fotos está todo borrado. Eu sei. Tu neste momento eu tu sei. pegas numa foto e metes no Photoshop e metes sei. outra e dizes assim, automatiza-me aquarela. Eu sei. E tu ficas assim, eu demorava 3 horas a fazer isto. Eu sei. Percebe? Como é que uma pessoa não fica com receio? E atenção, eles andam a fazer isto sem as pessoas saberem há anos. Uhum. A alimentar uma AI gigante que alimenta a AI normal, ou seja, o tronco comum, basicamente a cena do infinito, percebes? Uhum. E eu queria saber como é que isso não te mete algum receio na parte do... Eu sei que é aquela cena de pensar, mas como é que não te mete algum receio? Não percebo, Não, compreendo. no Match existe algum receio. Na verdade, eu não quero transformar esse episódio do podcast maravilhoso de vocês, de filmes imperiais, em algo apocalíptico e pessimista. Não. Eu acho que não é isso. Não, mas assim, é normal você... informativa. É normal... Não, eu digo assim, é normal você começar a pensar como você tá pensando, e você... E eu falo contra mim mesmo, eu penso muito assim também. Mas, ao passo que eu ainda acho, olhando para a realidade das coisas, eu abro o LinkedIn e vejo as vagas que estão abertas para Data Science. Eu converso agora na pós-graduação e vejo as pessoas, olha, tá faltando profissionais para trabalhar com ciência de dados, a gente precisa de mais gente para trabalhar nessa engrenagem aí que vai tirar emprego de outras pessoas. Vai tirar, é isso. E é triste. Ok, tu podes dizer que efetivamente para controlar uma AI, ou seja, para eu ter o Photoshop tenho que o pagar e para fazer o que quero fazer da limpeza, por exemplo, uma foto, da correção de cor, tem que ser alguém tem que saber carregar no botão. Exato. Por exemplo, os project managers hoje em dia, né, os gerentes de projetos, ainda a AI não consegue falar com as pessoas, assim, no sentido de... Porque ela consegue falar, ela consegue passar, fazer burlas, né? Como o gajo, né? Por conta do deepfake da voz lá e tudo mais, consegue emular a voz do chefe imagem, e pronto. Tudo. Foi com a imagem. Foi com a imagem também. É surreal mesmo. Pois é. É assustador. Mas assim, eu tô tentando ir numa forma assim, você não pode com eles, é meio que junto a eles, assim, tipo assim, o progresso tá chegando com muita força, muito rápido. Eu tenho um lifetime. Sabe? Tem que lhe dar, não é? No pior dos mundos, cara, eu sei fazer cerveja, tá ligado? Sabe, eu sei fazer cerveja. No apocalipse estás safo, ninguém te mata. No pior do mundo, se alguém me arranjar um pouquinho de malte de lúpulo, a gente faz cerveja. És o gajo quando vai preso faz tatuagens, basicamente. Ninguém mata o tatuador nas prisões americanas, sabiam? É isso. O gajo que sabe fazer tatuagens na prisão americana safa-se fácil. Ninguém lhe faz nada. Porque toda a gente quer ser tatuado. Eu acho que também não podemos ser tão dramáticos, apesar de eu ter arrancado com esta pergunta, com uma palavra que suscitou toda aqui uma discussão. Uma discussão. Que é uma palavra apocalíptica, não é? Sim, mas é um bocado, é uma conversa, eu acho que ninguém sabe. É complicado. Aliás, o Bill Gates termina nas partes finais desse episódio. Falar com James Cameron. Exatamente, e termina com uma coisa, tipo, ele pergunta-lhe, o James Cameron pergunta-lhe se ele acha que o AI o vai substituir e ele diz que espera que não, porque senão perdia o sentido de propósito dentro da vida dele. Mas é um espero que não, porque ninguém sabe neste momento responder a isto. E nem nós conseguimos prever como é que o AI vai crescer ou até que ponto ele substitui. Eu acho que a IA, ela não vai fazer uma coisa. Não vai fazer. Pode anotar aí. Anota no teu caderno aí. Toma nota. Ela não vai se importar com você. Não. Certo? Só que se pode se importar com você é outro ser humano. Então, attach to this thought. Tá? Sabe? Na merda, falando português claro aqui, na merda, tenha boas relações com seres humanos. Seja uma pessoa boa, porque isso pode ir para um lado empresarial de networking, tá? Mas eu não quero falar sobre networking aqui, especificamente. Eu quero falar que você ter outras pessoas com quem você pode contar é importante. Inclusive, cada vez mais, geração Z, geração alfa, gerações mais jovens estão se individualizando. Muito, demais, porque consegue conversar consegue ter entretenimento sozinhas com 1 milhão de redes sociais, 1 milhão de coisas, de vídeos no YouTube infinitos e Netflix e tudo. Consegue ficar dentro de um quarto, fechado,
E a gente sabe de alguns casos até bizarros de pessoas que acabaram morrendo porque não conseguiram parar de jogar um jogo, ou não conseguiram parar de ver YouTube, e já existem casos assim. Mas no final das contas, só o ser humano pode desenvolver empatia com o ser humano. Então, é o que eu tenho a dizer, assim, no final das contas, isso que a gente está tendo aqui, se conhecer, se dar bem, tentar, isso é importante pra muito, porque é isso. É aquilo que fica. Pá, eu percebo o lado dele, ele está a olhar um lado mais de trabalho, e é um lado que é uma luta, que até eu pessoalmente, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, que é. Eu acho que nós vamos passar um bocado a mesma coisa que aconteceu com a Revolução Industrial, a mesma coisa. Total. Agora temos uma revolução tecnológica. Ou seja, nós vamos passar, se calhar aqui a nossa geração, talvez, uma adaptação de 30, 40 anos, porque é sempre 30 ou 40 anos, que vai ser precisamente que vai haver uma adaptação para os nossos, se calhar, netos. Se viermos a ter netos, já vai ser normal outra vez. Tu que idade tens? 35. Então tu deves-te lembrar do boom da internet. Fácil. Nos anos 2000. Mas Nos anos 2000. Sim, sim. Nessa altura, o pessoal estava cheio de medo de ficar sem trabalhos. Total. E perderam-se algum. Olha, Mas ganharam-se muitos. Ganharam-se Agora, a muitos. única coisa que eu tenho medo nesta revolução, porque imagina, a Revolução Industrial o que é que fez? Perde-se alguns trabalhos, mas ganha-se outros porque é preciso gente para trabalhar nas fábricas. A Revolução do não sei o quê é preciso para gente para trabalhar aqui. A Revolução dos anos 2000 é preciso alguém para trabalhar na internet. O problema da AI, e é isto que eu falo desde o início, é a automatização. Porque tu automatizando, tu não precisas de ninguém. Precisas. Vais sempre precisar de lidar com o ser humano. Um gajo para carregar num botão, é um gajo tirar um trabalho a 6 mil pessoas. Sim, Mas mas eu acho que tu isso vais é o ter problema. E eu acho que finalmente nós vamos ter tempo, e isto é uma perspectiva também das coisas que Para podes parar, ter, para respirar. para parar, para respirar, para ter tempo para ti, No para mundo cuidar de capitalista em que ti, vives, para já. temos que mudar completamente a organização. Eu não queria entrar por esse lado. Mas é verdade. Mas aí, Chico, Sabes? aí eu vou só... Pra mim, o sistema que a gente desenvolveu, ele não é sustentável com essa automatização Claro toda. que não. Ok. Mas Aí isso estamos... vai haver a uma gente Tu tem aqui que tens que tirar completamente. Tem que mudar o paradigma. Ou tens que obliterar a moeda. O paradigma hoje, que é imposto de... É tão simples quanto isso. Eu não vou entrar em política porque é muito polêmico. Sim. Não vou entrar em política. Mas eu vou entrar em economia. Sim. É uma ciência que a gente pode estudar. Existe um paradigma hoje no mundo que é um ser humano ele pode ter dinheiro infinito. Ou existe algum limite para um ser humano ter dinheiro? Não. Não tem limite nenhum. Até onde eu saiba, não existe nenhuma lei, nenhum país que fale assim, você só pode ter até $1 trilhão. Passou de $1 trilhão, tu não pode mais. Não. Sim. Pronto. Esse paradigma, ele tem que ser alterado. Ele vai precisar ser alterado. Claro. Aí vai ter que ser. Esse é o único ponto que eu vou jogar aqui. Eu não vou Aí fazem muito mais sentido que isso. algumas soluções que se falam aí de políticas bastante diferentes. Aí fazem, não vou falar, efetivamente, não vou atirar para aqui para o ar, porque são coisas efetivamente que há pessoas que ainda não conseguem ouvir esse tipo de palavras sem se sentirem mal, Sim. mas aí faz sentido algumas coisas. E atenção, que eu sou completamente do espectro oposto. E se vocês estiverem a perceber o que eu estou a falar, estão a perceber. Se não estiverem a perceber, temos pena, amigos. Adeus. mas faz sentido. Porque efetivamente a automatização dá-te mais tempo livre. Se te dá mais tempo livre, o que é que tu vais fazer com esse tempo? Vais plantar batatas? Não precisas, plantam batatas por ti. Vais pintar quadros? Para quê? Pintam quadros por ti e depois tu crias na inexistência. Mas vai pintar porque você precisa de dinheiro para Vais precisar sobreviver ou porque é por gozo? Mas aí entras na situação de que... E aí vamos falar outra vez disto. O país com a maior taxa de suicídio é qual? É um país nórdico. Eu acho que é a Dinamarca ou acho que é a Finlândia. É um país nórdico. É o país onde se ganha mais dinheiro no mundo. É o país onde as pessoas estão mais estáveis. E é o país com a maior taxa de suicídio. Porquê? Porque as pessoas não têm propósito. Foi isso que o Zé falou há bocado. Não ter um propósito como um ser humano é completamente avassalador. Mas eu acho que também estamos... Nós agora também temos um problema. E acho que também acaba por ser isso. Porque eu no outro dia estava a investigar um pouco e vi isto, e não sei qual é a opinião do Vítor em relação a isto. Nós já trabalhámos juntos. É verdade. E ele sabe que eu sou assim um dinossauro das tecnologias. E é engraçado porque tu acabas por viver problemas no mundo que não são teus, e o acesso à tecnologia é muito útil, é super fácil, é super bom
Acho que nos facilita a vida, facilita a análise de dados, facilita o nosso caminho que temos a seguir, mas a verdade é que inunda a tua cabeça com uma série de problemas que não existem e que nem sabemos se existem ou se vão existir para nós, e nós se calhar estamos a discutir isto e isto só será um problema daqui a 30 ou 40 anos. Opa, e como se diz na minha terra, quem vem atrás que fecha a porta. Mas isso aí é uma coisa. Mas se nós fôssemos assim, agora vou bater aqui a pé juntos, tipo Bruno Alves. Tu não podes fazer esse tipo de assunções, principalmente, por exemplo, imagina, na parte climática, há quem vem atrás que fecha a porta. Não. Tu tens de te preocupar agora, que é para os gajos daqui a 40 anos olharem e dizer assim, ok, eles preocuparam-se e efetivamente houve uma preocupação que fez com que eu tivesse 40 anos. Mas, ó Chico, neste momento o AI, se eu nem quem o criou sabe como é que ele está a funcionar, eu tenho que dar... Mas tu não tens controle sobre muita coisa. Falando da parte climatérica, tu não tens controle sobre a parte climatérica. É que isto que aconteceu em Espanha agora há pouco tempo. Ninguém faz ideia de como é que está a acontecer e porque é que está a acontecer. Foi uma cena assim. O pessoal nem teve tempo de dizer ui. Ou seja, como tu não tens controle sobre as coisas, não quer dizer que não possas precaver das coisas, percebes? Ou seja, isto é um assunto... Inclusive, a análise de dados ajuda a gente a prever coisas. Inclusive a prever esses movimentos climáticos também. Claro, mas isso é uma profissão extremamente importante. E é por isso... Pronto, e aí vou responder e finalizar a pergunta. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que consigam ter a inteligência no sentido, desculpa, não é inteligência, a conhecimento é a palavra. Sim. Consiga ter um conhecimento das ferramentas de programação e de análise de dados, de base de dados e enfim, machine learning e tudo mais, para poder resolver problemas cada vez mais complexos da humanidade. Como, por exemplo, cada vez mais a gente está, assim, gente, não é assim, 99,9% dos cientistas estão de acordo que está existindo uma mudança climática produzida pelo ser humano por conta da queima de combustíveis fósseis. Não sou eu que estou falando. Você, assim, 99% dos cientistas estão de acordo com essa situação. Então, cada vez mais, a gente já está numa situação de que esses fenômenos, Espanha, os furacões, no Brasil também já aconteceu nesse ano catástrofe, e vai começar a acontecer cada vez mais. A gente está em novembro e está dando 22 graus. Sim, é meio esquisito, né? Assim, a gente consegue já perceber que a coisa não tá igual como estava 20 anos atrás. Para ti não é, que és do Rio de Janeiro, mas sim. Ah, não, no Rio de Janeiro 30 graus o ano inteiro, simplesmente isso. Mas, sim, não, mas digo nos países temperados como Portugal. Sim, claro. Então, resumindo e finalizando até essa questão, acho que é muito... conhecimento é uma das coisas que quanto mais você tem, mais você pode ter espaço, ou seja, não ocupa espaço, ou seja, ocupa um certo você consegue reter conhecimento novo e ser uma pessoa melhor e ser mais competitivo. Eu acho que nesse mundo, ao contrário do que as pessoas acham, tipo, vai ser tudo automatizado, então dane-se, eu acho que é o contrário. Acho que cada vez mais as pessoas têm que, ok, tá tudo automatizado, mas então como é que eu sou relevante? O que eu aprendo para ter emprego, para ter salário? Porque ainda tem isso também, se a gente for falar que a gente chama de uberização, né, das pessoas. Ou seja, como é que vai ser o emprego daqui a 30 anos? É todo mundo com aplicativo, uma aplicação, e prestando serviço para aplicação, e recebendo uma migalhazinha e aplicação, sabe? Essa uberização, que a gente fala de uberização, não tô falando mal da marca Uber, tá, gente? Tô falando que é um termo para essa coisa de desvincular um vínculo empregatício com o trabalhador, com os direitos que foram construídos, né, todo o século XX, aí, as brigas sindicais que você falou, inclusive, dos trabalhadores organizados, para ter férias, para ter subsídio de Natal, subsídio de Ano Novo, subsídio de desemprego, tudo isso para ter um estado de bem-estar social. Mal e bem. Então, é complexo, mas de uma maneira geral, eu acho que eu estou saindo da cerveja e entrando em dados, porque eu acho que o futuro vai ser mais orientado a dados do que nunca. Acho que é isso, de uma maneira geral. Zé, e Chico, só para finalizar também, mais um ponto. Sem força. O próprio mercado cervejeiro está em uma mudança muito interessante. Existem pesquisas de perguntar às pessoas, e cada vez mais pessoas mais jovens estão começando a se ou diminuir muito
ao consumo de álcool ou se abster de álcool totalmente. Isso é uma característica das gerações mais jovens. Inclusive, aí, aliando a análise de dados com a indústria cervejeira para tomada de decisão, estima-se que daqui até 2030 haja um aumento de mais de 7% da produção de cerveja zero álcool no mundo. Porque as pessoas gostam, porque as cervejeiras gostam de fazer cerveja zero álcool? Não, porque eles estão projetando que o público deles vai estar mudando e mais pessoas vão beber zero álcool. Mas eu consigo dizer isso por causa da cola. A cola, Coca-Cola, neste momento, aqui em Portugal e na Europa, lembro-me que em Itália era assim, e em Inglaterra também quando foi era assim. Eles publicitam a cola zero. A cola zero é a principal bebida da cola. Açúcar, né? Zero açúcar, zero calorias. Zero calorias. Tem os espartanos todos lá em peso, né? Que também não é muito bom. Mas efetivamente a cola zero é a bebida mais vendida da cola pela Europa. Eu acho que tu tens aqui dois caminhos. E talvez tu, com a ciência de dados, vais conseguir responder isto daqui a uns tempos. Que é, eu tenho uma teoria que é, quanto mais a automatização, mais o ser humano vai ter necessidade de voltar a ele mesmo. Ou seja, de voltar ao bem-estar, de voltar a cuidar a ele mesmo, de ter cuidado, de se alimentar melhor, porque também tu podes voltar a preocupar com estas coisas. Os nossos avós, os nossos bisavós, acabavam por comer dessa forma, de uma forma mais orgânica, porque era o que havia. Nós vamos poder comer dessa forma porque temos consciência que é melhor para nós. Vai virar uma questão de mercado, não uma questão de... Porque os seus avós viviam próximo da... Assim como tu viveu hoje em Ponte da Barca. Exatamente. As pessoas plantam couve, plantam batata. As pessoas normais, elas não... Tipo, enfim. Então é tudo orgânico porque elas, pronto, se alimentam do que a terra que é delas ali dá. O que acontece aqui na cidade, não. Você tem que comprar do mercado. E de uma maneira geral, quanto mais o conhecimento você tem, mais você quer o melhor para você. Mas eu acho que o importante é justamente, quanto mais automatizar, legal, ok, vai automatizar e tal. Mas as pessoas vai ter mais tempo livre ou as pessoas vão ter menos tempo de trabalho. Ou seja, você tem uma carga horária de 40 horas semanais de trabalho. Porque muita coisa automatizada, talvez 40 horas não seja mais preciso. Talvez seja 30 preciso. E o que eu faço com os 10? Vive. Ou você acha que trabalhar é viver? Mas voltamos ao mesmo problema, que é o problema político. Pois. Porque esse é o problema, porque imagina, tu diz a um dono de uma empresa que ganha milhões que neste momento agora não tem que contratar funcionários, ele fica todo contente. Tem que mudar o paradigma na cabeça das pessoas. Tem que mudar o paradigma. Tu não podes ter uma sociedade capitalista. O capitalismo não funciona nesta Mas isto é a evolução do ser humano, sempre foi isto. Tu tens sempre um paradigma. Mas o capitalismo está sempre em todas as sociedades. Tu acabas sempre a ir para o capitalismo também já tiveste a altura dos reis, em que toda a gente fornecia aos reis e os reis faziam o que queriam. Agora temos uma divisão mais equitativa, mais ou menos, das coisas, e agora nós estamos assim, pronto. A verdade é uma. Não podemos questionar, a nível de acesso a condições, nós temos muito mais do que os meus bisavós ou avós tinham. Sim, claro, e eu não dou, igualdade não é igual ao que tu disseste, a palavra que tu disseste. Condições de vida, que é isso que eu estou a dizer. E acho que a tecnologia também vai trazer. É isso que eu ia falar. Inclusive a tecnologia ajudou muito nesse processo. Exatamente. E eu acho que imagina... Tem que melhorar a nossa qualidade de vida, não tem que piorar. Eu acho que chegas aqui tu acabas com a meritocracia. Tu não tens mérito a partir daí. Porquê? Porque não há meritocracia. Então como é que tu fazes a divisão de bens? Tem que ser igual para todos. E se for igual para todos, é assustadoramente... Eu acho que isso já estás a pensar daqui a 150 anos. Não interessa, mas é um problema que um gajo tem que resolver agora, para quando eles chegarem lá não terem os problemas. Se a gente continuar do jeito que está, já viram o Wall-E? Exatamente, sei o Wall-E. Pronto. Ou Wall-E, como ele disse, que é tipo... Wall-E. É com sotaque de Zuka, pá. Veja o Wall-E. Estou a brincar. Opa, a gente tem que começar a pensar menos só profit. Não dá. O planeta Terra não tem a lógica do profit. A lógica do profit a gente inventou como ser humano. Exatamente. O lucro é algo que a gente inventou. O planeta Terra não tá nem aí, tá se lixando. O planeta Terra funciona. E a gente faz as coisas, modifica as coisas, e ele tá, olha, eu tô aquecendo, tá?
Quem precisa de Não, faz pior. uma temperatura média de 20 e poucos graus para viver de boa é a gente. O planeta Terra já viveu aqui com uma atmosfera que não tinha nem oxigênio há muitos anos atrás. Então, assim, é pra gente mesmo. É isso, e atenção, o AI pode trazer muitas soluções e até eu acho que estava a ver até um documentário também do, posso estar a dizer errado, mas do presidente da NVIDIA. Pode ser. Eu acho que A era NVIDIA ele. é uma das maiores desenvolvedoras da AI do mundo. Exatamente, e ele estava a GPU. falar que nos olhos dele, e aqui vais ter muitas perspectivas, ele investe fortemente e cada vez mais no AI, porque ele disse, opá, o AI, da maneira como pensa, pode-me arranjar soluções para os aquecimentos globais, pode-me arranjar soluções para a cura do cancro, Sim. pode-me arranjar soluções que o ser humano, devido à ausência de capacidade de lidar com dados Sim. Massivos, de uma forma mais rápida. rápida, de Sim, uma maneira sim, sim, massiva, consegue fornecer a um analista de dados uma informação mais Ah, sim. fidedigna. Sim, total. Eu não vou dizer. Pronto, ou seja, nós podemos, é aquilo que nós dizemos, o AI pode ser uma arma ou pode ser uma solução. Vai depender de como é que a gente vai usar esse troço. Eu não tenho a certeza de como é que foi, mas vocês sabem que o grande problema dos chips é que eles aquecem. Se eles não aquecessem era espetacular. Que assim, a gente, por exemplo, aquela máquina que sim. está ali podia continuar A gente gasta muita energia para resfriar. Exatamente. Sim, sim, Pronto. total. Vocês sabiam que na China, acho que foi este ano, descobriram uma maneira de combater esse aquecimento sem ventoinhas, sem nada. Ou seja, conseguem manter uma temperatura estável num chip. Não me perguntem como. Sabem quem foi? Foi a AI. Pronto. Que deu esse insight, né? Okay. Analisou vários dados E cuspiu e cuspiu essa. Depois vamos ver como é que dá, se não dá. Houve alterações da parte humana, mas a AI ajudou bastante. Sim. E fez com que neste momento eles estejam a produzir, e não dá para produzir em massa, porque ainda é caríssimo, porque é um material extremamente caro. E eles querem produzir, por exemplo, imagina o que é neste momento tu ires à Lua com um computador que não aquece. Por exemplo, resolve muita coisa. ou tu teres, por exemplo, um computador de bordo de um avião que não aquece. É uma coisa assim fascinante. Como é óbvio que o pessoal pensou logo, e que fixe botar um iPhone que não aquece, dá para jogar Minecraft até a exaustão. mas o que normalmente o que as pessoas pensam é, por exemplo, olha uma daquelas máquinas que faz aqueles, não é eletrocardiograma, aquele que nós vamos lá para dentro e passamos dentro de um caixão, como é que chama? É um TAC. Imagina um TAC em que a máquina, tu não tens de estar a sair e entrar e a fazer com um espaço de tempo entre, porque aquilo é só entrar e está feito e é extremamente rápido, é isso que a AI para mim pode resolver e é fantástico. Tudo na nossa vida tem um lado bom e um lado mau. Tipo aqui, o Zé é o lado bom, eu sou o lado mau. Eu acho que nós temos que ver sempre pelo lado, ou tentar esperar que as coisas vão ser usadas por um lado útil. A sociedade foi construída e o ser humano é construído nessa perspectiva. Tudo o que nós fazemos na nossa vida pode ser utilizado para um lado mau. Esperemos sempre que seja a minoria. E nós temos o macro e nós temos o micro. Sim. A gente ficou aqui boa parte do tempo falando sobre macros. Mas o micro é a minha vida, a sua, a do Chico, Então, cada um tem que tomar decisões para resolver, teoricamente. Assim, nós somos trabalhadores. A gente precisa ganhar dinheiro no final do dia e pagar a conta e subir, comer e viver. Assim, é isso que assim que funciona. Sim. Então, é mais ou menos por aí. Eu espero. A minha aposta agora é justamente essa de conseguir ter um futuro, uma carreira mais bem estabelecida dentro da área de tecnologia. E olhar a minha velhice com mais tranquilidade, porque eu estou numa área que, a princípio, está empregando, tem bons salários e coisas nesse sentido. E além disso, tem uma flexibilidade muito grande de trabalhar em vários países diferentes, porque você trabalha com linguagens de programação que são iguais em Portugal, na Dinamarca, no Brasil. São universais. A linguagem é igual, então a tua ferramenta de trabalho ela é universal, né? Então isso é interessante também. Então, é mais ou menos por aí. Vítor, como é que foi esta cerveja para ti? O que dizem os teus olhos? Desculpa. Olha, essa cerveja foi
Eu já conhecia essa cerveja, na verdade, né? Acho que seria esquisito se eu não conhecesse. Mas é uma cerveja muito interessante. Não é, o pessoal pode achar, assim, a cerveja belga meio doce e meio enjoativa. Não é, tá? Não. Não é. A cerveja belga, inclusive, ela tem a característica de normalmente ser seca. Ou seja, não ter uma doçura residual muito grande. Se você pegar uma Imperial Stout de 10%, ela é muito mais quase que pastosa. Perfeito. É exatamente isso. Mais pastosa Fiquei em 9º lugar, eu. do que do que uma cerveja belga, porque tem uma coisa, um pontinho. Anotem aí pra quem quiser. Ou pra quem não quiser, não precisa anotar não. Mas os belgas usam açúcar além de malte de cevada como fonte para fermentação. Por quê? Açúcar de beterraba, inclusive, normalmente. Porque a levedura come tudo e transforma em álcool. Por isso que eles conseguem subir o teor alcoólico muito facilmente sem deixar a cerveja enjoativa. Porque o malte de cevada, parte do açúcar do malte de cevada, fermenta, vira álcool. Outra parte não vira. Exato. Fica no corpo da cerveja. Então esse é o trick dos belgas de fazerem cervejas alcoólicas, mas não muito, enfim, enjoativas. E é uma cerveja maravilhosa, excelente para esses momentos aí de final de ano, festas, um clima um pouquinho mais frio. É uma cerveja que aquece, que te envolve. Aquece, senhor. É cozy. Eu tô estudando um pouco de dinamarquês. Eu vou confessar aqui. E tem um termo em dinamarquês que chama hygge. E é um termo que diz que não tem uma tradução específica para o inglês, mas é um momento de aconchego, assim. É um momento em que você para e você fica tipo no mindfulness, sabe? Qual é? Você seize the day, você carpe diem, você aproveita o momento, sabe? Você tá ali, você não tá preocupado com absolutamente nada, você não tá ansioso com absolutamente nada, com nada. É aquele momento. E eu acho que, de uma maneira geral, isso é muito importante também, sabe? E eu acho que cada vez mais será esse o caminho. É lidar uma coisa de cada vez, porque estamos assoberbados de informação e com informação que não são problemas nossos. E com isto, vou-vos pedir, por favor, para seguirem em todo lado, menos na rua. Tenho aqui as redes sociais todas aqui a aparecer na frente aos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Spotify. Instagram, já não se esqueçam. Não se esqueçam de subscrever, amigos, tanto no Spotify como no YouTube. Assim, Vitor? Porque vocês, efetivamente, temos 50% de pessoas que não subscrevem. Subscrevam, meus amigos, está bem? E subscrevam aqui. Olha, mais um, 3. Maravilha. Olha aí que lindo. Está bem? Vitor, obrigado. Agradeço aí, Vitor. Fala aí para a câmara se quiseres dizer os teus. Tens alguma rede social que queres que te sigam? Tens uma rede social de trabalho na parte da cerveja? Não. Eu tenho uma rede social que é o vhm.sommelier, que é a rede do meu Instagram. Sim. Que ele era, enfim, voltado para cerveja, né? Pronto. Para conhecimento cervejeiro. E também tem a rede social da APTCM. A APTCM é a Associação Portuguesa de Técnicos de Cerveja e Malte, no qual eu fui... Tem até que fazer pigarrear aqui. Fui logrado a vice-presidente esse ano. Então eu ainda fico com esse pezinho na cerveja mesmo fazendo o contraponto. Então na APTCM eu estou fazendo um trabalho muito frequente de educação cervejeira. Então eu tô numa saga de zerar o BJCP, que é um guia de estilo de cerveja. Então eu tô escrevendo e colocando posts sobre estilo de cerveja, explicando o estilo, etc e tal. Então quem quiser, além de vhm.sommelier, tem o @aptcm, que é da Associação Portuguesa de Técnicos de Cerveja e Malte. E agradecer. Muito obrigado, acho que foi muito fixe. Eu fico feliz que você tenha gostado da minha... Adorei essa cerveja, muito boa mesmo. É isso, as cervejas belgas são assim. Eu acho que a São Bernardes, meu Deus, eles acertam sempre. É difícil eles não acertar. Já vi 3 das deles e são todas deliciosas. Muito boas. São muito boas. Mas eu vou, pro final, eu vou deixar esse a par. Eu bebi muita cerveja durante a minha vida. Mas não só cerveja, eu bebi muito álcool também. Tipo, álcool mesmo, tá ligado? Não álcool etílico, gente. Sem álcool etílico tipo de carro, de automóvel, não. Ou de limpar o chão e tal. Álcool mesmo, de bebida alcoólica. E eu comecei, a partir desse ano, um processo de diminuição, sabe, de travão, sabe? Eu só bebo uma cerveja por semana, aqui. E eu não tinha muito essa percepção. Eu bebia, sabe? Bebia. E ainda mais trabalhando com cerveja. E esse é um pequeno pontinho, um pequeno PS aqui do final do episódio. Também tem a ver com saúde, sabe? Você, quando trabalha com cerveja, você tá 100% do tempo em contato com cerveja, você meio que... Cerveja, sumo, água... É meio que, sabe? É tão fácil o acesso que você...
Sabe, é perigoso. É uma serpente, é álcool. É uma É um vício substância como o açúcar, como que o tabaco. além de aditiva, ela é uma substância que ela causa uma toxicidade no teu organismo. Então você tem que ter muito cuidado com ela. E também essa mudança de coisa é colocar cerveja em momentos especiais e não no dia a dia. Acho que também tem um pouco disso. É por isso que nós vemos no podcast. São momentos especiais, efetivamente. É. É isso. Pronto, Vitor, ora, diz ali adeus ali para a camarazita. Para aquela. essa? Não, para ali para aquela para entrar. Para essa aqui? Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Gente, Tchau, fiquem um bem. beijo, fiquem Obrigado. bem, tá? Tchau, Bebam tchau. com moderação. Exato. É isso, é isso. Obrigado. Importante. Está bem com licença. Força, por favor. Pode queimar a largada. Isso, cara, teoricamente é uma Belgian Dark Strong Ale. É um estilo belga É escuro. bom. É bom. Não amargo, frutado pra cacete. Eia bem, fui ao céu. Isto é tão bom. É, Isto é uma edição especial. É. é uma edição especial. Dá 10 caixas, faz favor. Oh, já experimentaste? Podes servir. Eu para ti não te vou Já servir. experimentaste? que Já experimentaste? Tu. Já experimentaste esta? Já, cara. Que ele está mesmo animado. Olha, é muito... Já experimentar. Já experimentar. É muito boa, meu. É muito... Até me deu tosse, meu. É uma delícia. É uma É delícia. muito bom mesmo. Esse é o grande problema das cervejas belgas. Elas são muito, muito boas. E são muito, muito alcoólicas. Sim. Por isso que o gajo bateu com a cabeça no cilindro. Não é por qualquer coisa. Entendeu? Sim. É uma coisa que eu adoro. Adorava trabalhar com o Vitor. Sabes o que é? Perfeição. É sempre tudo calculado. A maneira como ouvir, a maneira como se Posso dizer uma coisa? diz. Não leves a mal, Vitor. Gay!